demora porque cria mais expectativa, né? Caríssimos irmãos e irmãs, começo a homilia de hoje com um texto do cantor Herbert Viana, aquele que fazia parte da banda Paralamas do Sucesso, que é do meu tempo, e da maioria aqui que eu sei. Esse texto traduz muito bem a mentalidade de hoje. Diz assim: pelo amor de Deus, eu não quero usar nada nem ninguém, nem falar do que não sei, nem procurar culpados, nem acusar ou apontar pessoas. Mas ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética ideal é muito menos lipoás e muito mais piração? Ele aqui faz um jogo com a palavra lipoaspiração. Uma coisa é saúde, outra é obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu. Hoje, Deus é autoimagem, religião é dieta, fé só na estética, ritual é malhação, amor é cafona, sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem, gordura é pecado mortal, tô lascado, ruga é contravenção, roubar pode, envelhecer não, estria é caso de polícia, celulite é falta de educação. Bom, ele fala um palavrão aqui, né? Desgraçado bem-sucedido é exemplo de sucesso. A máxima moderna é uma só: pagando bem, que mal tem. A sociedade consumidora, a que tem dinheiro, a que produz, não pensa em mais nada além da imagem, imagem, imagem. Imagem, estética, medidas, beleza. Nada mais importa. Não importa os sentimentos, não importa a cultura, a sabedoria, o relacionamento, a amizade, a ajuda, nada mais importa. Não importa o outro, o coletivo. Jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição política. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada. Ok, eu também quero me sentir bem. Quero caber nas roupas, quero ficar legal, quero caminhar, correr, viver muito, ter uma aparência boa, mas uma sociedade de adolescentes anoréxicas e bulímicas, de jovens lipoaspirados, turbinados aos 20 anos, não é natural. Não é, não pode ser. Que as pessoas discutam o assunto, que alguém acorde, que o mundo mude, que eu me acalme, que o amor sobreviva. Cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Isso foi escrito lá na década de 80 e está atualíssimo. Aliás, eu pediria a ele que até acrescentasse o grau de piora que houve de lá para cá. Vejam que no evangelho de hoje nós temos o Senhor que manda os seus empregados. Leia-se aí os profetas que Deus mandou antes de Jesus. E foram rejeitados. E por quê? Por causa do pecado. Porque o homem não suporta a verdade. E aí Deus vai e manda Jesus, seu filho, que foi igualmente rejeitado. E por quê? Porque o seu discurso ia contra as paixões desordenadas humanas. Nós somos, caríssimos, egoístas por natureza, preguiçosos, procuramos o caminho mais fácil, somos imediatistas, queremos na vida só prazeres, gostamos de dinheiro, somos materialistas e, sobretudo hoje em dia, vivemos nos excessos. Vou citar a clássica frase:
da sexta-feira. Sextou, complete. Sextou, o que o povo fala? Ainda bem que não tem cachaceiros aqui. Ai, Senhor, obrigado. Orgulhoso das minhas ovelhas. Eu estava esperando alguém que dissesse, vou tomar todas, né? E por quê? Por causa disso. A gente não se contenta em tomar uma, duas. Tem que tomar todas. E aí, eu já disse isso e repito, entraram para o DSM-5, que é a última versão do catálogo de doenças psiquiátricas, compulsão por comida, compulsão por malhação, compulsão por compras, compulsão por internet, redes sociais e compulsão por sexo. Em si, nada disso aqui é pecado. Malhar não é pecado, sobretudo se é por saúde. Esteticamente, quem é casado, cuide-se para o seu esposo, para a sua esposa. Não tem problema. Comprar por necessidade, comer na justa medida, sexo no casamento, surfar nas redes sociais, na internet, por entretenimento, mas com limite. O problema é a falta de limites. E por isso, nós vemos tanto adoecimento, especialmente a famigerada depressão. Depressão é um tema complexo, é uma doença que pode ser analisada sob vários prismas. Eu não quero aqui ser reducionista, mas muitas vezes nós vamos ver em quadros de depressão um tripé. É o que eu tenho observado aqui no meu consultório, tá? Atendendo pessoas há 20 anos. Qual é esse tripé? Primeiro, materialismo. Segundo, hedonismo. Terceiro, egoísmo. O que é o materialismo? É esse consumismo. O desejo de ter, essa coisa de querer ter o iPhone 15 porque foi lançado o iPhone 15. Não importa se o iPhone 10 me resolve tudo que eu preciso. Eu tenho que ter o iPhone 15. Eu não quero estar por baixo dos outros. A gente, às vezes, tem gente até que nem compraria o iPhone 15 se fosse alguma vez interpelada sobre isso. Vem cá, você realmente precisa comprar o iPhone 15? E a pessoa que é de bom senso, realmente, eu nunca parei para pensar nisso. Talvez pelas minhas necessidades, pelo que eu uso do celular no dia a dia, um iPhone 8 ou 7 estaria de bom tamanho. Acontece que nem tem para vender, né? Porque o mercado é assim, quer empurrar a gente para o consumo o tempo inteiro. Nós somos bombardeados por propaganda o tempo inteiro. E aí nós queremos estar na crista da onda, nós temos que acompanhar esse padrão de consumo dos outros, o padrão estético que está aí, e aí não fazemos as nossas escolhas, nós vamos com o gado. E isso é um problema. Por quê? Porque assim, não é você que está no controle da sua vida. Tem uma mão invisível por trás. Que lá, no fundo, a gente sabe que é a mão do diabo. Que tudo que quer é a gente distraído, desviado de Deus, viciado naquilo que não sacia, naquilo que é temporário, naquilo que passa. Que esse é o papel do diabo, nos desviar da vida eterna. Tudo que o diabo quer é o meu adoecimento. Tudo que o diabo quer é que eu me mate. E aí nós vamos vendo as pessoas doentes. O adoecimento bem proporcional à prática de fé. Isso eu tenho denunciado aqui. Bom, os judeus esperavam um Messias político que os libertasse do jugo dos romanos. E aí vem Jesus com um discurso de perdoar 77 vezes os inimigos, de dar outra face quando agredido, de andar 1 quilômetro a mais,
de pagar o mal com o bem, de procurar os últimos lugares, jamais as honrarias. É claro que isso foi considerado um escândalo e por isso ele foi rejeitado. E aí, meus irmãos? Porque muita gente, já desde os judeus e até os dias de hoje, não enxerga é que essa receita de Jesus é uma receita para superar as consequências do pecado original. É uma receita de saúde espiritual, que vai gerar a saúde psicológica e que vai gerar a saúde física. Quando a minha saúde espiritual é plena, a cabeça vai estar boa e o corpo vai estar bem também. Pode acontecer de eu adoecer por um desígnio de Deus, porque talvez esteja chegando a minha hora, Deus me quer no céu, e aí ele me dá a oportunidade de purgar o meu purgatório aqui através de uma doença. E aí eu vou embora para a eternidade, direto para o céu. Ou pode ser que eu esteja no pecado e venha essa doença para me trazer de volta para Deus. O que eu quero dizer aqui é que sempre Deus atua no sentido do nosso bem. Então, meus irmãos, o discurso de Jesus é extremamente libertador e quem pratica o evangelho sabe disso. Hoje nós vemos as pessoas presas no pecado, vítimas do pecado, doentes por causa do pecado. Às vezes, quando a gente fala isso, muita gente pensa só em coisas muito graves. Roubar, pecados no campo da sexualidade, mas se esquecem que apegos são pecados. Quando entram no grau de idolatria, por exemplo. Né? Então, o pecado vai ser sempre um desvio de rota. Porque a rota que Deus tem traçado para nós é a rota para o céu, é a rota da santidade. E na rota da santidade, nós seremos plenamente felizes. Está prometido na Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha aí a rota da santidade. Buscar a justiça de Deus é cumprir os mandamentos. Buscar primeiro o reino de Deus é viver em função do céu. E aí o que a Sagrada Escritura diz? Tudo mais vos será acrescentado. Então não tenho que me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, porque a providência de Deus vai vir em meu auxílio. Porque quem procura primeiro o reino de Deus vai trabalhar, vai fazer a sua parte. E aí a providência divina nunca vai faltar. A pessoa nunca vai passar perrengue, nunca vai passar dificuldade. Esse tem sido o testemunho dos santos. Isso é o que acontece na vida daqueles que se convertem. E aí, o que é maravilhoso no pacote é que no tudo estão a felicidade e a paz. Ah, paz. Que bem precioso. Quantas pessoas não têm paz? E não têm paz por quê? Porque se apegam à sua visão de mundo, aos seus valores, à sua vontade própria. Porque elas estão vivendo esse tripé. E por isso vivem perturbadas. Pois bem, nós temos como prova disso que eu estou falando o testemunho dos nossos santos. Nem um santo da igreja pirava o cabeção como o povo de hoje. E eu quero chamar a atenção aqui
para o ensinamento da segunda leitura. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Hoje em dia, existe a cultura da ansiedade. É uma pandemia. Coronavírus é pinto perto da quantidade de pessoas ansiosas, da quantidade de fregueses, de remédios psiquiátricos. Vocês precisam assistir um documentário intitulado Marketing da Loucura. Doença dá lucro. E, infelizmente, no mundo pervertido de hoje, nós vamos ver a indústria farmacêutica querendo manter a doença porque ela dá lucro. A indústria farmacêutica comandando as faculdades de medicina. E muitos médicos, lamentavelmente, com dificuldade de enxergar mais a saúde do que a doença. Hoje, a gente vive remediando a doença. Nós precisamos prevenir. E eis que a Sagrada Escritura é um manual de prevenção de adoecimento psiquiátrico, de adoecimento espiritual. E assim é um manual de saúde. Porque saúde, de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, é um conceito holístico. Devemos nos preocupar com a saúde espiritual, com a saúde psicológica e com a saúde física. Se eu descuidar de uma dessas instâncias, a doença vai vir. Inclusive, se eu descuido da saúde física, eu posso prejudicar a minha saúde espiritual. Como? De repente, eu não tenho mais ânimo para ir à igreja, para rezar. Eu falo para vocês da luta que é ser obeso, dos desafios que um diabético tem. Quem não tem esses problemas já vai ter essa vantagem. Fora os desânimos que vêm de outros quadros clínicos, anemia, hipotiroidismo, para citar dois. Então devemos estar atentos às três instâncias. Mas eu digo para vocês que a que comanda é a espiritualidade. Então, por que existe essa cultura da ansiedade? Porque nós vivemos com medo. Por trás de ansiedade existe sempre um medo. E aí, nós temos esses medos, os mais variados, porque nos faltam duas coisas. Pelo menos uma delas está faltando. Ou falta a ação da minha parte, no sentido de evitar que aquilo que eu tenho medo aconteça, que hoje tem muita gente deitada, ou falta fé em Deus. E aí eu sempre cito como antídoto precioso o ensinamento de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Trabalha como se nada pudesses esperar. Olha aí a ação. E espera como se nada pudesses fazer. Então eu tenho que trabalhar como se Deus não existisse. Como se o resultado daquilo que eu procuro dependesse só do meu esforço. E depois que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, que em consciência eu sabia que podia fazer, eu espero maximamente em Deus. E espero livremente em Deus, aceitando já de antemão qualquer que seja a decisão de Deus, sem me aferrar àquilo que eu quero,
que eu acho que é justo porque eu suei, eu lutei, eu batalhei, eu mereço. Solta o seu coração. Confia. E aí, quando a gente pega aquela pessoa que está ali aflita, porque aquilo que ela quer, que ela está esperando, tem que acontecer. Ah, porque isso é para o meu bem, eu tenho que passar nesse concurso, eu estou desempregado, eu tenho 2 filhos. A pessoa se esquece de vários aspectos da teologia. Ou ela se esquece, ou ela desconhece. Que o autor da justiça jamais será injusto, que o autor do amor ama. Se a gente tem pena de uma pessoa que está sofrendo, muito mais pena tem aquele que inventou a pena. A gente se esquece, muitas vezes, que Deus nos coloca em situações de prova, como eu já falei fartamente aqui, para que eu possa crescer em virtudes. E aí eu fico murmurando pelo mau bocado que eu estou passando, ao invés de procurar crescer nas virtudes que Deus quer que eu aprenda aqui agora. Mas eu tenho preguiça até de perguntar a Deus, Senhor, o que queres que eu aprenda? Ou eu rejeito, eu não quero isso, eu quero o que eu quero a minha vontade. E no Pai Nosso eu rezo, seja feita a vossa vontade. A gente não se dá conta das nossas incoerências. A leitura de hoje, a segunda, manda eu não me inquietar, olha aí, e apresentar minhas necessidades a Deus. Mas eu me inquieto. E por quê? Será que é porque não leio a Bíblia e desconheço essa passagem? Está vendo a importância de conhecer a palavra de Deus? Porque na hora das crises da vida, eu preciso ter no que me fiar. E aí, se na hora da crise eu conheço essa palavra, ela está fresca na minha cabeça, ela vai apaziguar aqui a minha inquietude. Porque as inquietudes vão acontecer. E aí, eu me lembro que eu não devo me inquietar e apresentar a minha necessidade a Deus. Vou lá, me ajoelho diante do meu Cristo, de Nossa Senhora, pronto. Entrego e sempre eu vou dizer para vocês, veja, se você pode fazer alguma coisa para resolver esse problema que você tem. Porque o mundo de hoje está de um jeito que as pessoas estão no pensamento mágico, jogam tudo para Deus. Hã? A coisa está de um jeito, moçada, que o povo de Deus chega no final da missa e coloca a carteira de trabalho para cima. Por favor, eu sei que tem essas pessoas que estão fazendo a sua parte e que na sua simplicidade estão apresentando ali a Deus a sua necessidade de trabalho. Eu não estou falando dessas, eu estou falando das outras, que acham que a água benta que tocar naquela carteira de trabalho vai produzir uma vaga no mercado. A criatura não se mexe, ela não vai atrás, não melhora o currículo. E fica de novena em novena, pedindo a Deus aquilo que ele não vai conceder enquanto a pessoa não se desinstalar. E depois fica com raiva de Deus. Então a gente precisa entender como é que a vida funciona. E por isso é importante se instruir na fé. Agora, tem gente que até escuta isso e passa a vida inteira e não se mexe. Hoje ninguém tem desculpa. Aqui nessa capelania a gente tem uma formação permanente toda terça-feira, 19h30. Agora tem muita gente que se acha sabichona. Não, eu vou à missa todos os domingos, eu não preciso. Eu sou já de caminhada. Venha dar uma olhada qual é a proposta aqui. Nossa catequese é bastante moderna. A gente não ensina só o feijão com arroz, que é essencial, óbvio. Mas o mundo de hoje tem tantos desafios e nós procuramos dar resposta a esses desafios. E o que dizer dos padres que fazem um excelente trabalho pela internet? Padre Paulo Ricardo, sendo um que eu cito e recomendo. A nossa livraria aqui do lado.
Tem excelentes livros e cada vez a gente está procurando livros que venham de encontro a essas ansiedades. Eu tenho falado isso muito para o pessoal da pastoral da evangelização. Não é só vender os clássicos, procurar coisas novas. Mas tem gente que vai estar lá na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Bom, nós muitas vezes vamos fazendo as coisas do nosso jeito, seguindo os conselhos humanos. Na hora do problema, a gente procura o remédio nessa doce ilusão de que um Prozac vai resolver os meus problemas. Eu vou me curar da ansiedade. Não, eu vou porque eu estou no psiquiatra e eu estou na terapia. Hum? Pode curar. Mas se a raiz da ansiedade for espiritual, não vai curar. Hum? Porque nas terapias a gente vai ter um ataque intelectual ao problema que nos aflige. Mas quando a raiz é pecado, quando a raiz é falta de valores, não tem remédio e terapia que resolva. Para vocês entenderem um pouco os limites de uma terapia. Um exemplo, a pessoa que não consegue perdoar a outra. A partir do momento que ela crê firmemente que Jesus Cristo é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes, que no Pai Nosso está escrito, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa pessoa, ou libera o perdão, ela não vai se salvar. E isso ela vai fazer porque ela tem fé. Sem a fé, ela não chega lá. Ela vai conseguir entender que se ela se retira do local onde chega o inimigo, a prejudicada é ela. Então ela continua lá. Uma terapia vai fazer isso. Mas a terapia não chega onde a fé chega. Eu não estou aqui com um discurso de menosprezo a terapias. Terapias muitas vezes vão ajudar, mas são coadjuvantes. Eu estou aqui querendo denunciar essa esperança que muitos católicos têm de resolver os seus problemas só com remédio ou só com terapia. Às vezes a gente vai precisar da combinação de 3 coisas: direção espiritual, terapia e remédio. Agora, não menospreze o espiritual. E o espiritual será sempre útil. E por isso que ele tem que estar em dia. E por isso que eu tenho que estar cumprindo o mandamento. Por isso que eu tenho que ter vida de oração. Por isso que eu tenho que ter vida sacramental. Por isso que eu tenho que crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento bíblico. Porque hoje eu estou mostrando para vocês uma passagem da segunda leitura que vai me ajudar na hora da inquietude. Eu sei o que eu tenho que fazer. A Bíblia está dizendo o que vai funcionar. Então, meus irmãos, a Bíblia é um manual de prevenção e solução de problemas. Vamos começar a confiar mais em Deus do que nos terapeutas? Do que nos remédios? E vejam que essa passagem da segunda leitura me diz que eu não devo só apresentar as minhas necessidades a Deus, senão que devo também dar graças. Dar graças por tudo que eu tenho, por tudo que está funcionando, e dar graças também pela aprovação, dar graças pelas dificuldades. A gente dificilmente consegue, porque
a gente quer se livrar das cruzes. A gente se esquece que para ressuscitar, primeiro tem que morrer na cruz. Continua a segunda leitura. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Olha a receita. O que eu tenho que fazer para ter paz? Me converter, procurar o que é bom, ser virtuoso. Essa é a primeira coisa. Quem se ocupar disso, quem der duro na própria alma, não vai precisar de Prozac, não vai precisar de terapia nenhuma. Gente, meu anjo da guarda está dizendo aqui, olha, algum psiquiatra vai estar ouvindo e falar, esse cara é doido. O sujeito que tem transtorno bipolar, tem lá um desequilíbrio no lítio, ele precisa sim de remédio. Senhor psiquiatra, o senhor me entendeu. Eu tenho estudo suficiente para saber que o remédio é importante, que ele tem o seu lugar ao sol. O meu discurso aqui não é contra a terapia e remédio, eu repito. É contra essa fé somente na terapia e no remédio. É contra uma cultura que só favorece terapia e remédio. Idolatria da terapia e do remédio, menosprezo de Deus. É isso que eu estou denunciando aqui. E eu estou falando da preeminência de Deus. E eu estou falando que, muitas vezes, a combinação de Deus, terapia e remédio vai ajudar muito. Rapidinho vai ajudar a pessoa a chegar à cura. Então, assim, eu evito que se coloque palavras na minha boca. No mundo que cada vez mais procura acusar aqueles que querem viver a fé bem, aqueles que proclamam a verdade, aqueles que denunciam o pecado, as idolatrias do mundo de hoje. E as próprias pessoas que não querem se mexer e colocam a sua fé só em terapeutas e remédios, que não querem se converter. Por isso, é necessário deixar tudo muito claro. Então, nesta leitura, Deus mostra que é botando em prática os seus ensinamentos que seremos felizes e teremos paz. E aí? Nós podemos sentir plena paz. Quando? Se nós nos soubermos, nos percebermos a caminho do céu. Se eu estou a caminho do céu, se a minha conduta está conforme o que a Sagrada Escritura manda, qualquer problema vira fichinha perto do que me espera. Tá? Todos os problemas perdem o seu peso, a própria doença, o tumor mais maligno que seja, não vai acabar com a minha vida, senão que vai me permitir entrar na verdadeira vida. E o que as pessoas que têm esses tumores mais malignos se esquecem de ver é que elas têm o privilégio de terem tempo de se preparar para a morte. Acaba sendo melhor essa condição, na qual eu posso, inclusive, oferecer as minhas dores, todas as consequências ruins e negativas de uma doença, em expiação dos meus pecados, receber o sacramento da unção e morrer direto para o céu. Mas isso só acontece na vida das pessoas que têm essa fé, que creem que as coisas são assim. As pessoas apegadas a essa vida querem a cura a todo custo. Ainda acusa a gente que tem fé de ser doente mental, fanático. Não, isso aí é loucura. Porque todo ser humano tem que querer viver. Eu vou dizer para vocês a resposta para isso. Uma oração que eu já ensinei aqui, que eu faço todo dia. Inclusive, quando abaixo minha cabeça aqui em ação de graça. Senhor, eu não quero viver muito nem pouco. Quero viver apenas o suficiente para chegar ao céu. Essa é a oração de quem tem fé pura e cristalina. Porque se for para viver muito, morrer no pecado, eu quero morrer agora.
E se for para viver pouco e me salvar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus se eu tiver que viver muito, porque ainda não estou preparado para o encontro com o Pai. Então, essa é a única certeza que nós precisamos. A certeza da salvação. Bom, estamos falando de paz interior. Recentemente nós citamos a famosa frase de São Francisco, que nós celebramos no dia 4. A fonte da paz interior é a consciência tranquila. E a consciência tranquila depende do dever cumprido. Então, isso deve nos bastar. Você está com a sua consciência tranquila? Que você está vivendo seu dever de Estado, como esposo, como esposa, como pai, como mãe? Você está trabalhando bem como bombeiro? Procurando crescer no conhecimento de tudo aquilo que vai ajudar você a ser um herói, como a sociedade espera de nós? Ser um bom diácono, um bom coroinha, um bom filho. Isso é o que importa. Isso deve ser o centro das nossas atenções. Porque conversão é um processo diário. Eu posso estar fazendo tudo certo e, de repente, ser vítima de uma calúnia. Sim ou não? Quantas pessoas aí? Né? Ser vítima de injustiças. Não sei se uma data como 8 de janeiro diz alguma coisa para vocês. Para mim diz muito. Mas aí, quando a gente sabe que Deus está no comando, quando a gente sabe que quanto mais eu aceitar a cruz nesta vida, tanto maior será meu prêmio, veja este consolo que só a fé dá. Não tem psicoterapia e não tem Rivotril que nessa hora me console mais. Então, nós estamos diante de algo libertador ao extremo, que é a fé. Pois bem, lembre-se da frase, já que eu citei uma situação de calúnia. Eu sou o que Deus pensa de mim. Se eu creio nisso, nesse lindo ensinamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu vou estar pouco me lixando para calúnia. Óbvio que eu tenho o direito de entrar na justiça, processar a pessoa que me caluniou, vamos lá. Eu não estou dizendo que é para prescindir disso. Mas quantas pessoas não fazem isso e ficam naquela sanha de vingança até? Porque eu não mereço isso. Lembre-se, quem se humilha será exaltado. As pessoas mais felizes, como eu dizia na homilia passada, são as pessoas humildes. Eu passei para vocês o dever de casa, espero que tenham feito. Todo fiel dessa paróquia tem que ter contato com a ladainha da humildade. Porque a ladainha da humildade denuncia cada linha do vício capital da soberba, que vai ser fonte de inquietude, que vai ser fonte de infelicidade. A ladainha da humildade é uma lista dos sintomas de uma doença chamada pecado. E ali eu vou estar pedindo a Deus que me ajude. E eu vou ter diante dos olhos aquelas atitudes que eu devo ver se eu estou tendo. Porque se tiver, eu estou no caminho errado. Se tiver, eu vou necessariamente sofrer. Então, quer ter paz? Dê duro na sua alma. Comece a seguir esses conselhos. Saia da zona de conforto. Pare de ficar só indo à missa e depois indo para o mundo, curtir o mundo e a vida. Sem procurar crescer. Sem procurar pôr em prática o que você escutou na palavra, o que você escutou na homilia. Sem pedir a Deus as graças
para que tudo isso aconteça. Ou a gente sai do quadrado, ou então vai acontecer aquilo que eu sempre aprendi nos cursos de programação neurolinguística, coaching, autoajuda, tudo isso aí. Se você fizer o que sempre fez, vai obter o que sempre obteve. Isso é fato. Quer mudança? Mude. É redundante, mas é assim. Então, meus irmãos, o que que tira a paz da gente? Vamos lá? Tristeza é sintoma de falta de paz? É. Tristeza está relacionada a quê? A perdas. Às vezes a perda é legítima, meu pai morreu, eu estou triste, mas essa tristeza tem que passar. Se ela não passar, ela é patológica. Se ela não passar, eu idolatrei meu pai. Se ela não passar, eu estou com raiva de Deus que levou meu pai. E olha aí, problemas de fé. Então, a tristeza vai me mostrar o que eu preciso curar em mim, em termos de fé. Vejam, a soberba vai criar expectativas. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. Eu sou esse santo que eu acho que eu sou. E aí, o que que vai solucionar? A humildade. Quantas pessoas não sofrem com culpa? E qual é a solução que a fé apresenta para a culpa? O pedido de perdão. Eu sinto culpa quando eu piso na bola com alguém. E aí, a culpa e a tristeza alimentadas pelo Espírito Santo vão me levar a pedir perdão àquela pessoa. E aí, essa culpa e a tristeza que a gente não gosta de sentir estão a serviço do reino de Deus. Porque tudo que Deus inscreve na nossa natureza é para nosso bem. Mesmo esses sentimentos que a gente não curte. Medo, tristeza, culpa. Nós precisamos saber usá-los a nosso favor. Afetos desordenados. A alegria do cristão é o deleite no bem honesto. Mas a alegria do cachaceiro é o quê? Simbora pro bar, beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. A cultura aí. Né? Que não ajuda em nada. Então, a fé vai nos colocar limites, vai ordenar as nossas paixões. Pois bem, eu termino a homilia de hoje com aquilo que vai selar o que eu chamo de pacote da paz interior. É uma oração que eu considero perfeita. Uma oração que eu compus com base na oração de uma santa, Madre Maravilhas de Jesus. É a oração do total abandono em Deus. E diz assim: Senhor, eu quero o que tu quiseres, onde o quiseres, quando o quiseres, como o quiseres, enquanto o quiseres, se o quiseres e por que o queres. A oração original de Madre Maravilhas tem 4 linhas, mas as 4 linhas dela nos deixam vislumbrar essas 7 linhas que eu coloquei. Eu não fiz outra coisa que não expandir a ideia desta oração da Madre. Porque vejam, tem que ser muito macho, muito macha, para rezar tanto a ladainha da humildade, quanto essa oração do total abandono à vontade de Deus. E tem pessoas que têm medo da cruz, tem medo de rezar assim e Deus mandar ali na esquina uma doença. Eu não quero isso. Ah?
Engraçado, a gente está com a peregrinação internacional programada aí para novembro, né? De 11 a 26 de novembro. E de repente o pau comeu em Israel ontem. Pense num lugar que está em guerra, uma guerra horrorosa, perspectivas horríveis. E aí o povo já tudo alarmado, desesperado. Aí tem todo tipo de gente que vem conversar com a gente, né? E aí, padre, o que você vai fazer? Quase que eu falo assim, acho que eu vou me matar. Meu mundo caiu. E agora, o que eu vou fazer? Se eu não puder ir à Terra Santa de novo. Ah, caramba, não dá para ir à Terra Santa? A nossa peregrinação é Itália e Terra Santa. Aí a gente vai fazer Itália e França, vai lá. Sei lá, La Salette, Lourdes, eu vou pensar ainda, vou ver para onde o Espírito Santo quer que a gente vá. Ah, mas essa situação pode se problematizar, envolver o mundo inteiro. Você sabia que a China, que aí começam, né, todas as teorias. Falei, se não tiver que viajar, já tem de consolo aqui a peregrinação Aparecida. Hum? Sempre a pessoa que tem fé, ela é feliz com o que ela tem. Ela se reinventa, ela reinterpreta, mas não perde o rebolado, como dizem lá no Nordeste. Tá? Então, isso é fantástico e maravilhoso na nossa fé. Então, pense nisso. Senhor, eu quero o que tu quiseres. É a saúde, eu quero a saúde. É a doença, eu quero a doença. A graça vai chegar logo, louvado sejais. Vai demorar, louvado sejais também. Quando o quiseres, ou seja, Senhor, no teu tempo e não no meu. Onde o quiseres, qualquer lugar. Eu não estou aferrado aqui. Se tiver que me mudar para outro lugar, eu vou me mudar. Mesmo que eu tenha que começar tudo de novo, que eu não tenha lá os meus parentes, um círculo de amigos. Como o quiseres, Senhor, do jeito que for. Hum? Enquanto quiseres, ou seja, pelo tempo que o Senhor quiser. Se o quiseres. Se o Senhor quiser, eu quero. Se não quiser, eu não quero. E por que o queres? Ou seja, os teus motivos para querer isso na minha vida são os meus motivos. Aí a gente sela a paz. Aí não tem mais perturbação, não pode haver. Mas mais uma vez, sempre olhe e veja se você está fazendo tudo o que você pode da sua parte. Se tiver, entrega a Deus e descanse. Você fez a sua parte, Ele vai fazer a dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.